sem mais demora, eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, Provérbios de número 23. Hoje é uma noite de celebração a Deus, de adoração ao nosso Salvador, mas é uma noite em que também agradecemos a Deus pela vida das mães da nossa igreja, das mães que o Senhor colocou nas nossas vidas. Eu queria fazer uma breve reflexão. Temos estudado, para aqueles que estão conosco na noite de hoje, né, a gente tem estudado os discursos de Jesus no Evangelho de Mateus, mas sempre na noite de celebração de ceia, a gente tem deixado um tema aberto. E como hoje é um dia em que a sociedade, a nação celebra o Dia das Mães, a quem deferimos a nossa gratidão e louvor a Deus pela sua vida, nós queremos também fazer uma breve reflexão sobre a importância de tal sorte que o meu desejo é que a palavra do Senhor fala ao meu coração, é o seu coração, a todos que estão presentes, mas em especial as mães que se fazem presente aqui. Provérbios, capítulo de número 23, vamos fazer a leitura do verso 22 até o verso de número 25. Você que está em casa pode abrir aí também a sua Bíblia, Provérbios 23, do verso 22 ao verso de número 25. Uma pequena perícope que eu gostaria de refletir com a igreja nesta hora. Diz assim a palavra do Senhor, e você acompanhe, assentado como você se encontra. Diz assim o texto sagrado: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não as venda. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gera um sábio, nele se alegrará. Alegre-se o teu pai e a tua mãe, e regozije-se hoje e todos os dias da sua existência a que te deu a luz. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai amado, Deus bendito, nós louvamos o teu nome porque a tua palavra fala ao coração daqueles que creem. Por isso, ó Deus, concede-nos, ó Deus, fé para ouvir a tua voz, fé para entender a tua palavra, ó Deus, e coragem, ó Deus, para viver de conformidade com essa palavra. Ó Deus, nos concede graça, fala ao nosso coração, ó Deus, aquieta, ó Deus, a nossa mente, para que as disposições dos nossos corações estejam tão somente voltadas à tua palavra, porque é o Senhor que fala conosco nesta hora. Ó Deus, e por esse milagre eu suplico, abre, ó Deus, os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que possamos ver e contemplar a tua presença e te adorar. Possamos ouvir, ó Deus, e com humildade nos submetermos à tua vontade. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração em favor da tua igreja. Ó Deus que ora, ó Deus, se faz presente nesse momento para te bendizer e te exaltar, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Queridos, nessa breve devocional, eu quero desenvolver, por isso eu vou pedir a sua atenção, vou pedir para que você, de fato, tente manter a sua mente, o seu pensamento naquilo que estamos prestes a comunicar e expor ao seu coração. É uma breve reflexão sobre o papel da mãe, sobre esse serviço que é sagrado nesse aspecto, esse serviço, essa missão que Deus confiou àquelas que são mães. E certamente falará ao meu coração, ao seu coração nessa noite. Mas antes de falarmos dessas lições que estão contidas no livro de Provérbios, eu gostaria de fazer 3 considerações. Daí a razão de eu pedir a sua atenção, porque nós vamos fazer essas 3 considerações, aonde pretendemos dar essa introdução do livro de Provérbios. Logo em seguida nós vamos expor algumas razões da importância do papel e da missão da mãe. Em seguida fazer algumas aplicações aos nossos corações daquilo que, como filhos, que todos nós somos, devemos responder diante desse Deus que nos concedeu uma mãe um dia para que pudéssemos vir à existência. Então, tendo isso em mente, eu peço a sua atenção, eu peço e oro
em meu favor, em favor da igreja, para que Deus lhe conceda essa graça de você compreender, de você entender e enxergar as verdades contidas nesse texto. O livro de Provérbios, dito isso, queremos então fazer essa breve elucidação para que você compreenda. O livro de Provérbios não é apenas um livro, como alguns às vezes pensam e entendem, como um livro de sabedoria, onde a gente pode abstrair alguns insights, onde, estou precisando ter uma ideia, então eu vou ler o livro de Provérbios, né, porque é bom, ele me faz pensar e refletir. O livro de Provérbios não é um livro de sabedoria que produz insights na nossa mente, né, que desperta ideias daquilo que como devemos proceder ou realizar. O livro de Provérbios não tem nada a ver com algo do tipo, algo que o valha nesse sentido. Esse não é o propósito do livro de Provérbios. Absolutamente não é o propósito do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele também não é um livro de sabedoria do mundo, onde nos dá a expertise ou as capacidades para se relacionar e sabermos sair diante das diversas circunstâncias que o mundo às vezes nos coloca. E a gente, olha, eu li em Provérbio, né, como as pessoas fazem com os provérbios chineses ou como os ditados populares do nosso dia a dia. O livro de Provérbios, ele não tem essa pretensão de ser uma sabedoria do mundo, uma sabedoria de ditados do dia a dia. Pelo contrário, são princípios que estão relacionados. E quando eu dou aula sobre provérbio, eu costumo dizer que no livro de Provérbios você não encontra promessas, você não encontra doutrina, são princípios que Deus estabeleceu. Ou seja, o livro de Provérbios tem esse propósito de apresentar quais são os princípios da nossa relação com Deus. Ou seja, cada verso desse livro, e a gente acabou de ler no capítulo 23, tipo verso 25, que acabamos de ler, que diz: alegre-se o teu pai e a tua mãe, e regozije-se aquela que te deu a luz. E numa primeira leitura nós somos tendenciosos a achar que o livro está dizendo, olha, eu vou alegrar o coração da minha mãe, porque isso é um princípio do livro de Provérbios. Mas a intenção dessa relação, a minha motivação não é alegrar o coração da minha mãe, porque ela é a minha mãe. Todo o livro de Provérbios, e aí eu reitero isso, por isso que eu quero que você entenda isso, ele está estabelecendo a nossa relação com Deus. Por isso que no capítulo 1, ele vai dizer que o princípio da verdadeira sabedoria é temer a Deus. Se a Sara for uma mulher que teme a Deus, ela vai ser uma filha que obedece à sua mãe. Por isso que o centro e a relação é Deus. A causa do livro de Provérbios é Deus, o centro a quem devemos devotar a nossa atenção e reorientar cada versículo que lemos para que ele seja aplicado a partir de Deus. Então, dito isso, nós precisamos entender, como já falei, me faço repetir, cada verso deste livro tem sua razão no próprio Deus. Amém, querido? Segunda consideração que eu quero trazer a nós, por isso é importante ter isso bem claro nessa noite, porque nós somos fruto de uma sociedade antropocêntrica. E por antropocentrismo ou sociedade antropocêntrica, o que é que eu quero dizer com isso? É que nós somos uma sociedade o nosso coração, as nossas tendências, há uma forte inclinação em todos nós, sem exceção, sejam cristãos ou não, sejam os não cristãos, toda a raça, há uma forte tendência, uma forte inclinação em colocar o homem no centro. E o que é colocar o homem no centro? É colocar o meu eu no centro, é colocar os meus sentimentos no centro, é colocar a minha maneira de entender, o meu entendimento no centro, é colocar a minha vontade no centro, é colocar as minhas experiências no centro. E quando nós fazemos isso, nós passamos a emitir valores de juízo a partir de nós. E aí eu volto à primeira consideração. Só que nós deveríamos fazer todas essas inferências a partir de Deus. O que eu sinto, um exemplo prático, o que eu sinto, e o sentimento com o qual eu estou alimentando meu coração é para agradar a quem? É para satisfazer a quem?
A mim mesmo ou a Deus? Uma outra maneira de a gente aplicar isso, me permitam provocar essa reflexão. Quando eu sou tomado de preocupação, falamos bastante essa última semana que se passou na nossa igreja, nos nossos cultos remotos sobre ansiedade e preocupação. Então, quando eu sou tomado de preocupação, esse direito que eu tenho de me preocupar e que eu defendo essa preocupação é para agradar a quem? É esse tipo de reflexão que eu quero que você faça. Quando eu decido me preocupar, eu decido me preocupar para agradar a quem? Para satisfazer o coração de quem? Para satisfazer a vontade de quem? A minha ou a de Deus? E esse é o cerne da questão de como a gente precisa desenvolver o livro de Provérbios. E como nós somos essa sociedade, então, antropocêntrica, onde nós nos colocamos no centro, e isso não é diferente com as mães, é esse exercício que eu quero fazer com vocês nessa noite. Ou seja, nós temos o hábito de comparar, por exemplo, o amor de mãe ao amor de Deus. Nós temos o hábito de divinizar as nossas mães, né? De achar que a nossa mãe, há quem diga que mãe é sagrada, né? E por isso que a gente, talvez esse discurso possa agredir a sua maneira de pensar. Mas você está pensando a partir de quem? Eu quero provocar essa reflexão nessa noite em seu coração. Quando você considera a sua mãe quase que uma mulher sagrada, uma santa, você está pensando a partir de quem? Temos o hábito de santificar as nossas mães, de entronizá-las em um trono e colocá-la nesse grande pedestal da vida da nossa existência. Embora, e aí eu concordo com todos os queridos, que toda mãe seja digna de honra, porque isso é um princípio bíblico. Honro o pai e a mãe porque na minha relação com Deus é o que Deus requer de mim, que eu honre os meus pais, que eu honre o meu pai e a minha mãe. É isso que Deus requer de nós, mas eu não honro por causa da minha mãe, eu a honro por causa de Deus. Eu quero que a gente comece a exercitar esse tipo de reflexão. Então, de fato, todas as mães aqui nessa noite são dignas de receber e serem honradas, até porque vivem para os seus lares. Todos aqui iremos de concordar, as nossas mães sempre viveu para os nossos lares. A nossa mãe, algumas viveu para o lar e para o seu trabalho, seja ele de maneira parcial ou integral, tendo que sacrificar o exercício do lar. As nossas mães viveram para os seus casamentos ou para os seus cônjuges. As nossas mães e a sociedade, há um movimento que defende dessa dupla jornada de trabalho da mulher, né? A mãe que trabalha fora e ainda trabalha em casa, e eu ouso a dizer que o período laboral da mãe é ininterrupto. Ela não tem interrupção. A mãe trabalha 24 horas durante 7 dias na semana, durante 30 dias do mês, durante 365 dias do ano. Ela se cansa, obviamente se cansa, mas incansavelmente ela persiste todos os dias no seu trabalho e nas suas funções. Obviamente essa mulher é digna de ser honrada. Algumas, por sua vez, têm esse fator de trabalho amplificado porque são solteiras. Mas seja qual for o caso, o seu estado em que ela desenvolve o seu papel de mãe, o que eu quero trazer ao meu coração, ao seu coração, ao coração de todos nós nessa noite, é que ser mãe é exercer e cumprir uma missão. Ser mãe é exercer e cumprir um ministério. Em outras palavras, ser mãe é muito mais do que engravidar e gerar a vida e dar um filho. Ser mãe é um ministério, é uma missão dada por Deus, é um papel que Deus imputou a cada mãe na terra. Isso é um papel que as mães deveriam ser gratas por esse privilégio, por esse ministério que o Senhor a confiou. É muito mais do que isso. Então a gente precisa entender esse papel e esse mistério do que é ser mãe. E eu quero desenvolver 3 aspectos nessa segunda consideração sobre esse mistério. Por isso eu quero dizer para as mães aqui que ser mãe é um mistério, um ministério que envolve dor e alegria.
Então, todas as mulheres aqui vão concordar que ser mãe é passar por momentos de dores e por momentos de alegria. Todas as mulheres aqui que estão presentes, que nos acompanham, há de concordar com isso. Mas nós precisamos redimir essa dor e essa alegria nessa noite. Essa é a minha proposta. Eu preciso entender que missão é essa que Deus confiou às mães, que envolve dor e alegria. Ou seja, todos nós, aí eu volto para todos nós aqui, fomos criados para representar e para refletir Deus. Em outras palavras, para que você entenda isso, Deus criou o homem, e eu estou falando dos nossos primeiros pais, estou falando da nossa mãe Eva. Deus criou os nossos primeiros pais para representar e refletir Deus. E o que é que o Senhor quer nos ensinar com isso, pastor? O que eu quero ensinar é que quando uma mãe ou um pai, ou todos nós, fazemos o que estamos fazendo, ao estar aonde nós estamos, nesse lugar geográfico onde o Senhor nos colocou, nós estamos ali representando Deus. E ao fazer o que estamos fazendo, nós estamos fazendo refletindo Deus. Isso, os nossos primeiros pais fizeram isso com muita naturalidade. Eles não precisavam orar, eles não precisavam pedir direção, eles não precisavam fazer campanhas, eles não precisavam se quebrantar para se relacionar com Deus. Tudo que eles já faziam para o agrado de Deus. Mas o pecado entrou na história. O pecado entrou nessa relação do homem com Deus. E aí o homem que foi criado para representar e refletir Deus, passou a representar a si mesmo e a refletir a si mesmo. Por isso a minha mãe é sagrada, porque isso me agrada. Por isso que a minha mãe é divina, porque isso me agrada. Porque eu não admito pensar diferente disso, porque é isso que eu quero acreditar. É assim que eu quero entender. Eu estou no centro nessa relação, e aí eu estou destronando Deus. Mas Deus preparou a mãe para cumprir uma missão, para desenvolver todas essas atividades que falamos. Mas ela deve desenvolver essas atividades que falamos nessa perspectiva onde Cristo é a sombra. Permita-me citar um texto bíblico para que você compreenda. Lá em João, no capítulo 16, no verso 21, o texto sagrado nos ensina, Jesus está narrando a sua ida para o Gólgota, falando com os discípulos que ele estava prestes a ir para a cruz, para ser sacrificado. E lá no texto, no capítulo 16 de João, no verso 21, ele diz: em verdade vos digo, ele diz o verso 20, e aí ele diz, e ele começa a dizer: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza. E ele compara o sofrimento que está passando com o sofrimento da dor de uma mãe. É isso que eu quero que vocês compreendam. A mãe deve refletir na sua dor e nos seus momentos de alegria. Esses momentos são sombras daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo representa para cada uma de vocês e para cada um de nós. E lá no texto de João 16, 21 diz, olha, Jesus dizendo: o meu sofrimento é comparado ao sofrimento de uma mulher que está para dar à luz. Que quando está no momento de dar à luz, ela é tomada de preocupações, de incerteza, de tristeza, né? Porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, diz o texto, já não se lembra da sua angústia, já não se lembra da sua aflição, pelo prazer de ver e ter nascido ao mundo um homem. E essa comparação, Jesus está dizendo que uma verdadeira mãe entende que ao representar e refletir Deus nessa terra, exercendo o seu papel de mãe, nos momentos de dores, ela reflete esse momento de Deus no mesmo sentimento que Cristo sofreu, para fazer a vontade do Pai. As irmãs conseguem entender isso? Vocês, as mães, serão verdadeiras mães quando elas agirem à sombra do que Cristo é para cada uma de vocês. Guarde isso no seu coração. De outra sorte, vocês vão até desenvolver o papel de uma mãe, mas um papel embaçado, sem Deus, no exercício de ser mãe. Eu quero provocar essa reflexão.
Maria sabia disso. E Maria sabia dessa dor, e aí a gente percebe isso porque lá em Lucas, no capítulo 2, no verso 34, Simeão revela isso a Maria e diz: olha, haverá uma espada que traspassará a sua alma. Maria sabia que haveria de ter um filho para sofrer. E Jesus sabia que veio ao mundo para sofrer. João, no capítulo 18, no verso 11, só para que todos percebam, Pedro, quando corta a orelha de Malco, os irmãos lembram disso, quando Pedro corta a orelha de Malco, diz o texto sagrado que Jesus interpela a ação de Pedro e diz: olha, não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu. Deus preparou um cálice para cada uma das mães aqui. Às vezes esse cálice passa pelo cálice do sofrimento. Mas se foi Deus que preparou, é isso que a sombra de Jesus que uma mãe caminha. Diz o texto: não beberei o cálice que o meu pai me deu. Esse é o sentimento de Maria que eu compartilhei hoje pela WhatsApp lá em Lucas, no capítulo 1, no verso 38, quando ela compreende tanto a sua missão. Quando o anjo chega para ela e diz que ela haveria de dar um filho, ela chega diante desse Deus e diz que seja feita conforme a tua palavra. Aqui está a tua serva. Que cada mãe aqui compreenda que viver e exercer o papel de mãe é um ministério que envolve dor e alegria. A alegria de saber, a bem da verdade, eu quero deixar isso para você. A esposa de Stuart Elliott, agora me esqueci o nome dela, ela em um velório, no velório em que ela se fazia presente, havia um jovem rapaz de uns 5 anos, ela se dirige àquele jovem rapaz que havia perdido o pai e a irmã em um acidente, e aí ela diz: olha, deixa eu dizer algo para vocês, os incrédulos, os ímpios, que servem para o meu coração e para o seu coração, eles se preocupam e têm a sua vida norteada, fundamentada na dor. Essa é a ideia das palavras dela, só para que os irmãos compreendam. Fundamentado na dor. E a alegria para eles é temporária. Por isso, os não cristãos vivem o tempo todo fugindo da dor, porque os momentos da alegria são passageiros. Aí ela falou: nós não. A nossa fundamentação é a verdadeira alegria. A nossa alegria não acaba. Para nós, as lutas é que são passageiras. Para nós, os sofrimentos é que são passageiros. Nós não pensamos como o mundo, que põe o seu fundamento na dor. Por isso não querem experimentar a dor, porque os momentos da alegria são poucos. Não, a nossa alegria é eterna. Então, se tivermos de passar por alguma luta, como diz o apóstolo Paulo, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Amém, queridos? Por isso, uma boa mãe tem consciência que ser mãe é viver um ministério à sombra de Cristo, numa perspectiva que envolve dor e alegria. Mas ser mãe também envolve esse ministério de ensino e aprendizado. Vivemos uma era, por isso é importante ter isso em mente, uma era que eu tenho chamado de uma crise didática, e não é uma crise pedagógica, porque a pedagogia é um ensino a partir do próprio homem. O didaquê é o ensino a partir de Deus. Há uma carência do ensino de Deus nos lares modernos, nos lares dos nossos dias. As famílias não falam mais em Deus, as famílias não ensinam as verdades do Evangelho, e quando olhamos para as Escrituras, o que nós enxergamos são mulheres comprometidas em ensinar a seus filhos as verdades do Evangelho. Mulheres como a mãe de Timóteo, que lemos nessa noite, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 14 e 15. Se você ler lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 5, fala da avó e da mãe de Timóteo. Vai falar de Eunice, de Lóide, mulheres que ensinaram a Timóteo.
mulheres que são exemplos de fé. E no capítulo, na segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 3, no verso 14 e 15, o apóstolo Paulo traz essa lembrança ao coração de Timóteo e diz: olha, permanece nisso, naquilo que você aprendeu. E aprendeu de quem? Aprendeu de mães que vivenciaram e encarnaram a sua missão nessa terra de ensinar, de conduzir os seus filhos para que pudessem aprender a amar a Deus. E aí diz o texto: permanece nisso que aprendestes desde a infância. E aí diz o apóstolo Paulo: você sabe as sagradas letras, você aprendeu desde a infância, e aquilo que você aprendeu para que você se tornasse sábio. Uma boa mãe está comprometida intencionalmente todos os dias a tornar o seu filho um sábio. Sábio para quê, pastor? Para que compreenda o evangelho da salvação de tal maneira que entenda que essa sabedoria que se aprende conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Amém, querido? Então, ser mãe é estar comprometida com o ministério de ensino e aprendizado. Se queremos, se as mães aqui presentes desejam ser mães de verdade, tem que reconhecer que isso é um ministério. É mais do que gerar e trazer o filho à existência. É compreender que Deus envolve alegrias e dores, que envolve ensino e aprendizado. Mas o texto vai nos ensinar que ser mãe também envolve uma entrega total a Deus. Ser mãe envolve uma entrega total a Deus. Em nossa sociedade antropocêntrica, que nós já consideramos com os irmãos, as pessoas têm filhos para si mesmas. Não sei se você já pensou nisso. A gente idealiza os nossos filhos, a gente protege os nossos filhos. E as declarações que nós ouvimos de muitas mães e falam com orgulho, falam com um coração cheio, é que são os meus filhos, eu vivo para eles, eles são a razão da minha vida, tudo que eu faço é por eles e para eles. Certamente ou possivelmente você já ouviu isso de alguma mãe. Talvez essa fala seja uma fala íntima aos seus ouvidos. Certamente essas falas são falas que revelam o coração de algumas mães aqui presentes nessa noite. Mas esta é uma forma enferma de se relacionar com os seus filhos. Essa é uma maneira enferma de se relacionar com os filhos e vice-versa. Quem vive uma relação nessa natureza gera indivíduos idólatras. Produz uma relação de idolatria. E toda relação de idolatria, o tempo não nos permite refletir mais sobre isso, mas eu quero reduzir a compreensão de um relacionamento idólatra. Todo relacionamento de idolatria traz sofrimento, traz insegurança, provoca decepções, provoca frustrações, desânimo, tristeza, angústias na alma. Toda relação enfermo de idolatria produz todos esses sentimentos no coração do idólatra. Guarde isso em seu coração. Guarde isso, aplique isso na sua vida. E a palavra de Deus nos leva a compreender que os filhos que temos, eles não são os nossos filhos. São filhos que foram dados a nós para serem para Deus. Amém, querido? Os nossos filhos não são nossos, são de Deus. Assim, toda mãe, ou toda boa mãe de verdade, cria os seus filhos para devolvê-los a Deus. É o que a palavra de Deus ensina acerca de Samuel. Todo mundo lembra da história de Samuel no capítulo 1. Conta a história de Eucana e que ele tinha duas esposas, Ana e Penina. Duas esposas, um lar conturbado, cheios de dificuldades, uma família complicada, havia tristeza. Ana tinha muita tristeza em seu coração. Ana era uma mulher descontente, Ana era uma mulher insatisfeita, Ana era uma mulher angustiada. Eucana, por mais que se esforçasse para agradá-la, ela não se agradava com o que recebia por parte do seu marido, porque ela desejava ter um filho. E aí a revelação bíblica nos aponta para esse papel de mãe.
E o texto sagrado, depois você lê lá em 1 Samuel, no capítulo 1, nos ensina que Deus se revela a essa mãe vai à adoração, a adoração dessa mãe era prejudicada, o serviço a Deus dessa mãe era danificado, era turvo, era embaçado, até que essa mãe se coloca diante do altar de Deus e ora ao Senhor, e pede a Deus um filho. Ela ora a Deus, pede a Deus um filho. E aí cabe uma lição prática para as mães aqui. Uma boa mãe, uma mãe verdadeira, é uma mãe que exerce um ministério de ensino e aprendizado, reconhece que é um ministério de dor e de alegria, porque há sacrifícios a serem feitos, mas é uma mãe que coloca os seus filhos diante do Senhor. Ela ora a Deus pelos seus filhos, mas não ora a Deus pelos seus filhos para satisfazer o seu coração, mas para que os seus filhos vivam para a glória de Deus. Esse é o papel da mãe, ela ora a Deus. Então Ana vai ser essa mãe, em meio a esse contexto, que ora a Deus. Essa mãe pede um filho a Deus e ora. Essa mãe recebe o filho de Deus e agradece, adora, serve ao Senhor. Deus concedeu um milagre a Ana. Diz o texto de 1 Samuel, no capítulo 1, que diz: lembrou-se o Senhor de Ana. E a minha oração, sempre quando eu leio esse texto, é: Senhor, lembra, Senhor, da tua igreja, lembra das mulheres da tua igreja, lembra das mães da tua igreja, porque quando Deus se lembra de nós, o milagre acontece. Quando Deus se lembra de nós, a intervenção do Senhor acontece. Por isso, Ana é essa mãe que ora pelos seus filhos. Essa mãe que, quando recebe, ela serve a Deus. Vai ao templo adorar, vai ao templo prestar a sua adoração a Deus. E essa mãe ora a Deus e pede o seu filho a Deus. Essa mãe recebe o seu filho de Deus. E essa mãe devolve o seu filho para Deus. Olha o que diz, eu quero ler com você 1 Samuel no capítulo 1, verso 26 a 28. Um texto fantástico que quebranta o nosso coração. 1 Samuel, capítulo 1. Já estamos encerrando, mas eu queria convidá-lo a olhar para esse texto. 1 Samuel, no capítulo 1, os versos 26 a 28. Primeira Samuel, capítulo 1, verso 26 a 28. E aí tem a oração de Ana, a resposta de Ana ao sacerdote. E disse ela, diz o texto, verso 26. Ah, meu mestre, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo e orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém? Uma boa mãe é uma mãe que pede filhos a Deus, mas é uma mãe que, quando recebe, agradece a Deus e adora a Deus por esses filhos, mas também é uma mãe que devolve esses filhos para Deus. Esses filhos não são nossos, eles são de Deus. Amém, querido? Precisamos exercitar esses aspectos que Ana nos ensina. É com esse pano de fundo que eu quero introduzir Provérbios 25, 23, do verso 22 a 25. Em poucas palavras, que o tempo agora já se esvaiu. O verso 25 de Provérbios 23 diz assim, só para você relembrar: alegre-se teu pai e a tua mãe, e regozije-se aquela que te deu a luz. E aí é uma palavra para os filhos que eu quero trazer nesta hora. Como nós podemos ser filhos, e aqui todos nós nos enquadramos na categoria de filhos. Como nós podemos ser filhos, que será motivo de alegria para aquela que nos deu a luz. Você já parou para pensar nisso? Todos nós, no cumprimento do ministério e na missão de ser filhos, deveríamos acordar todos os dias intencionados para sermos motivo de alegria para as nossas mães, em especial porque hoje é o Dia das Mães, para honrar os nossos pais,
por causa dele, por causa de Deus. E como nós faremos isso? Diz o texto sagrado. Como é que eu e você podemos ser a razão da alegria daquela que nos deu a luz? Primeira lição que eu quero deixar para você está no verso 24. Eu vou fazer da maneira decrescente os pontos. Como é que a gente pode ser razão e motivo da alegria para as nossas mães? Primeiro ensino que eu quero deixar ao seu coração é sendo sábio. Sendo sábios. O texto de 2 Timóteo diz, olha, torna-te sábio. Aquilo que você aprendeu da sua mãe, aplica ao seu coração, porque esse evangelho pode te tornar sábio. O texto do primeiro capítulo de Provérbios diz, olha, aplica-te ao ensino, à instrução, se debruce nisso, torna-te sábio. E aí ele diz, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Você quer se tornar um filho sábio? Todos nós queremos ser filhos sábios. Então, temamos a Deus. Acorde de manhã inclinado a temer a Deus. Tema a Deus todos os dias. Tema ao Senhor. E aí você será motivo de alegria daquela que te deu a luz. Segunda razão pela qual você pode ser motivo de alegria para sua mãe, não é enchendo ela de presentes. Obviamente vocês podem presentear e muito as suas mães, mas não é enchendo ela de presentes que você vai ser a razão da sua alegria, mas é desejando ser um filho e uma filha sábia. Guarde isso no seu coração. Segunda lição está no verso 23, é andando na verdade, presbítero Zé Humberto. Só tem uma maneira de agradar as nossas mães, andando na verdade. O texto de terceira de João, na terceira carta de João, o texto sagrado diz, não há alegria maior para os pais do que saber que os seus filhos andam na verdade. Um filho que anda na verdade do evangelho é motivo de alegria dos pais. O motivo da alegria do nosso coração não é se os nossos filhos passam no curso de medicina, não é se eles vão se tornar advogados, promotores, juízes, ministros, não é se eles vão ser grandes. Isso não é o motivo da nossa alegria. Nós somos cristãos. Essa alegria é passageira. A empresa passa, o grande empresário passa. Essa alegria é passageira, a nossa alegria é eterna. Então, o grande motivo e o estímulo do nosso coração para sermos bons filhos e filhos que são motivo da alegria para aquela que nos deu a luz é se nós desejarmos todos os dias sermos filhos que andam na verdade. Filhos que andam na verdade. E o último ponto que o texto nos ensina, no verso 22 desse texto de Provérbios 23, é se seremos motivo de alegria para as nossas mães. Se nós formos filhos que honram essas mães, que honram os pais. O verso 22 nos dá essa ideia, quando diz assim, ouve a teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. E a ideia do texto é, honre os seus pais, honre o seu pai e a sua mãe. Isso é uma promessa, é um mandamento com promessa. Você vai prolongar os dias da sua vida nessa terra. E eu sempre, quando eu penso nessa ideia de relação pai e filho, eu louvo a Deus, porque a minha mãe cumpriu a sua missão. Ela já não está no nosso meio, ela já está com o Senhor, e louvado seja Deus por isso, né? Motivo de celebração, de alegria, ela está bem viva e viva em Cristo, ela e o meu pai, e isso conforta e consola o meu coração, porque os meus pais, em meio às suas fraquezas e às suas faltas, eles cumpriram a sua missão. Porque eles me ensinaram e me conduziram a amar a Deus. No primeiro momento, eu fui criado dentro desse conceito antropocêntrico. Eu fui criado para obedecer os meus pais, porque eles eram os meus pais. E eu me esforçava para honrar os meus pais. É tanto que eu digo para o Alan e para a Riane não ouve nem tanto mais isso, mas o Alan ainda ouve isso de quando em quando. A Riane já ouviu bastante, mas o Alan ainda vive porque mora comigo. Eu digo para ele, olha Alan, se os meus pais fossem vivos e eles chegassem aqui agora e falam, Ricardo, vira as costas porque eu quero te dar uma surra, eu só ia virar as costas e deixar ele dar a surra em mim, por uma única razão. Eles eram os meus pais e é a maneira como eu honro a Deus,
levando a surra dos meus pais. Essa é uma lição que a gente tem que guardar no nosso coração. Precisamos ser filhos que ouvem os nossos pais. Precisamos ser filhos que honram as nossas mães. Amém, querido? Quando nós aprendermos isso, nós vamos ser filhos que Deus quer que nós sejamos, e as irmãs serão mães que Deus quer que as irmãs sejam. Amém? Que Deus abençoe, fortaleça e torne cada uma das mães aqui nessa noite uma mãe de verdade. Uma mãe que reconhece o seu ministério de dor e da alegria que Deus confiou a cada uma de vocês. Uma mãe que reconhece que tem um ministério de ensino e aprendizado para conduzir os seus filhos para se tornarem sábios. Uma mãe que há de interceder, adorar e servir a Deus, pedindo a Deus pelos seus filhos, recebendo e agradecendo a Deus pelo filho que Deus concedeu, mas devolvendo esses filhos, consagrando esses filhos aos pés do Deus da cruz. E quando nós procedermos assim, vamos estar gerando uma geração de filhos que não serão idólatras, mas filhos que vão se tornar sábios, filhos que vão andar na verdade e filhos que vão honrar os seus pais. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai de amor, Deus santo, Deus bendito, a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ó Deus, e fala ao coração daqueles que creem, porque eu creio nessa verdade. O Senhor fala ao meu coração, ó Deus, e aquece, faz com que ele ferva, ó Deus, ainda mais. Pelo desejo de ser um filho que agrada ao Senhor. Que esse seja o desejo de cada filho aqui. Filhos que sejam motivo de louvor e de glória ao teu nome, mas que sejam motivos de alegria para suas mães. Converte, ó Deus, os corações dos filhos aos pais, como diz a tua palavra. Converte, Senhor, o coração de todos os filhos, porque todos nós somos filhos. Converte o coração dos filhos aos seus pais. Ó Deus, para que eles honrem, ó Deus, os pais que o Senhor concedeu. E em especial nesse dia, para que eles honrem as suas mães. Dá a cada filho aqui sabedoria. Ó Deus, produz no nosso coração temor ao Senhor. Ó Deus, dá a cada filho aqui a alegria de andar na verdade do Evangelho. Ó Deus, que possamos destronar o nosso eu. Ó Deus, que possamos entronizar o Senhor em nossos corações. De sorte que a nossa maneira de viver, de proceder, seja para o teu inteiro agrado. E quando procedermos assim, as mães aqui presentes, ó Deus, não olharão para os seus filhos e dirão: ele é a razão da minha vida, é por eles que eu vivo, e sem eles eu não sei o que seria da minha vida, porque o seu coração vai estar depositado e entronizado no Senhor. O Senhor sim é a razão da nossa vida, e nós não saberíamos o que haveria de sermos de nós se não fora o Senhor. O Senhor sim é poderoso para cuidar dos nossos filhos, que às vezes são incrédulos. Por isso nós entregamos os filhos incrédulos diante do Senhor. Ó Deus, para que o Senhor os converta, porque são teus. O Senhor nos deu, ó Deus, e por eles nós louvamos o teu nome. Mas nós queremos consagrá-los e entregá-los, ó Deus, em tuas mãos nessa noite. Para que a obra seja tua e não nossa. Para que a alegria seja do Senhor e não a nossa alegria. A nossa alegria é pecaminosa, Pai. A nossa alegria é uma alegria de queda. Que a nossa alegria seja o Senhor. Que o nosso desejo seja para agradar a Ti. Que o nosso prazer esteja no Senhor. Por isso, ó Deus, converte o coração dos filhos e transforma essas mães, ó Deus, em verdadeiras mães, ó Deus, que reconhece que essa missão às vezes envolve dor, ó Deus, mas a alegria é certa porque é uma alegria eterna, ó Deus, porque cumprimos com fidelidade aquilo que o Senhor nos confiou a fazer. Que as tuas filhas cumpram, ó Deus, com fidelidade aquilo que o Senhor comissionou a cada uma delas. Ó Deus, que elas reconheçam, ó Deus, da necessidade do ensino e façam isso com zelo, com dedicação, muito mais do que ensinar, ó Deus, uma equação de aritmética, uma operação aritmétrica.
ó Deus, muito mais do que ensinar uma conjugação de verbo, ó Deus, que as tuas filhas sejam instrumentos verdadeiras didaquês, ó Deus, para o ensino do verdadeiro evangelho, para que sejamos filhos como Timóteo, ó Deus, aquilo que nós ouvimos e aprendemos desde a infância, ó Deus, é poderoso para nos tornar filhos sábios, ó Pai. Ó Deus, concede às tuas filhas, ó Deus, uma disposição genuína de interceder, que possamos pedir pelos nossos filhos, que possamos agradecer pelos nossos filhos e que possamos devolver, consagrando os nossos filhos a Ti. Ó Deus, coloca esse discernimento em cada um das tuas filhas aqui nessa noite que são mães. Ó Deus, e a nós outros que somos filhos, ó Deus, nos dá a perspicácia de buscar a verdadeira sabedoria que consiste em temer a Ti. A alegria de andar na verdade, ó Deus, porque não há alegria maior e melhor para os pais em saber que os seus filhos andam na verdade. E por fim, Senhor, nos dá a sensibilidade, a perspicácia, ó Deus, de ouvir, ó Deus, e honrar os nossos pais, e em especial honrar as nossas mães, porque se vivermos isso, Senhor, seremos o motivo do regozijo daquela que nos deu a luz. Ó Deus, por essa bênção eu suplico nesta hora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, louvado seja o Senhor. Quero convidar o nosso presidente da UPH para estar com a oportunidade agora. Permaneçam calmos e nos dê alguns momentos ainda do seu tempo, e em seguida estaremos dispensados. A graça e a paz para todos. Irmãos, eu gostaria que todas as mães ficassem de pé, por favor. Todas as mães que estão presentes, fiquem de pé. Todas as mães. Aquelas mães que estão acompanhadas por seus filhos, que algumas estão com as mães, outras não estão, ou com os filhos, outros não estão. Aqueles filhos que estão próximos da mãe, fique de pé também, por favor. Isso. Eu quero que agora o pessoal da UPH pode distribuir aí os presentes para as mães. Esse pessoal que vocês estão vendo aí de verde, gente, esse pessoal que vocês estão vendo de verde aí, não é verde Palmeiras não, viu? É verde presbiteriano. Verde da Esperança. Isso, verde da Esperança aí, ó. Tem o pastor também tá de UPH. E aí você que viu aí a UPH e está interessado em fazer parte desse grupo, nós ainda temos também uma camiseta ali assobrando ali. Qualquer coisa, procure a gente ali, tá bom? Vou esperar entregar todos primeiro. Pessoal, ó, eu tô vibrando de alegria. Tô vibrando tanto que não tô cabendo dentro da minha roupa, porque esse projeto que nasceu no nosso coração deu certo. Cada irmão contribuiu, a gente procurou os irmãos e os irmãos prontamente ajudaram, contribuindo para poder que isso acontecesse, né? Essa singela homenagem para as irmãs, para as mães. E quero também agradecer de especial também, muito especial, a família do Leandro, né? Que foram eles que prepararam essas lembrancinhas aí, ó. Eles passaram o dia e hoje preparando essas lembrancinhas. Então, Leandro, a Sarita, talvez os filhos, eu não sei, talvez também estava lá preparando. Então, quero agradecer de especial a vocês. Todos já ganharam, né? Todas as mães que estão aí. Agora, deixa eu falar uma coisa. Alguns irmãos aqui, tem mãe aí que não recebeu. Todas as mães receberam, né? Então tá bom. Os irmãos, tem alguns irmãos aqui que vieram para o culto, mas as mães não estão.
não estão presentes, ou a sua mãe ficou, ou a sua esposa que é mãe ficou em casa, então após o culto você vai passar ali com a gente e pegar para você levar para sua mãe, tá bom? Para ela, esse presente para sua mãe. E agora então eu queria que agora os filhos que estão próximos das mães, as mães já receberam, era para os filhos pegarem. Então não deu certo, acabou não dando certo, mas tudo bem, então já estão com ela, então que eu ia pedir para os filhos entregar para as mães, mas tudo bem. Irmãos, é o seguinte, eu coloquei aquela mensagem ali, ó, todo homem precisa de uma mãe, porque aquilo ali me chamou aquela frase ali falou muito comigo, muito mesmo. Eu me lembro que a última vez, viu pastor, a última vez que a gente teve essa homenagem aqui com as mães, a minha mãe estava aqui, eu lembro bem ali, ó, onde o Zé Humberto estava ali, né? A minha mãe estava ali, e aí essa frase falou muito comigo, todo homem precisa de uma mãe. Talvez você não consiga compreender essa frase agora, talvez você não vai conseguir compreender. Tem uma canção secular que o cara fala que a esposa dele deu um livro para ele ler, e só na página 70 é que ele foi compreender a esposa dele. Então talvez você não consegue me compreender hoje, mas talvez um dia essa frase vai fazer sentido para você. Aí as mães, as mulheres falam assim, não, mas eu que sou mulher também preciso de uma mãe. Sim, você precisa, mas as mães são nossas, vocês precisam de um pai. As mães são nossas, amém? Pelo menos um dia você vai conseguir compreender isso, tá bom? Então, essa é a nossa homenagem às mães e o agradecimento ao PH, a todos que fizeram com que esse momento pudesse acontecer. E não esqueça, e não tenha vergonha, aquele que veio e que a sua mãe não veio, ou sua esposa não veio, passa lá que provavelmente sobrou alguns para você levar para sua mãe, tá bom? E muito obrigado para as mães. Ore pelas mães. Muito obrigado. Então vamos orar pelas mães. Soberano Deus, eterno, bendito, nós glorificamos, nós exaltamos o teu nome, Senhor, porque tu és o nosso Deus, o nosso bendito e soberano Deus, em quem a nossa fé está confiada. Senhor, nesse momento nós queremos agradecer pela vida de cada mãe, ó Deus, pelas futuras mães que serão, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos pelas nossas mães, que o Senhor as abençoe. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, dando cada mãe para nós, ó Deus. Nós agradecemos pelo carinho que recebemos pelas nossas mães. Ó soberano Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, as abençoe para que o teu nome assim seja glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.